Estou saudando todos aí com a graça e paz da paz do eterno Yahweh Tsevaot, Yahweh, o Senhor dos Exércitos, nosso Pai, e de Yahusha, nosso Messias e Salvador. A gente está com uma jornada aqui chamada Redescobrindo o Apocalipse. Essa é a jornada Redescobrindo o Apocalipse. E estamos numa jornada rumo ao capítulo 22 do livro do Apocalipse. E nesse momento estamos adentrando ao capítulo 21 do livro do Apocalipse. Tá? Mas claro que faz-se necessário que vocês tenham conhecimento de todos os demais capítulos. Tá? Desde o capítulo 1, antes disso, desde o episódio 0. E, enfim, temos aí a playlist Redescobrindo o Apocalipse, onde estão todos os episódios. E temos playlists específicas, né, para os capítulos. Por exemplo, temos a playlist das 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3. Temos uma playlist só sobre a marca da besta. Uma playlist só sobre o mistério da besta, Apocalipse 13. Temos playlist sobre a Grande Babilônia e a queda de Babilônia, Apocalipse 17 e 18, uma playlist específica. Uma playlist específica sobre a verdade sobre o arrebatamento. A playlist sobre o livro de Daniel, onde é necessário saber a verdade sobre a 70ª semana do livro de Daniel. Enfim, é um estudo bastante completo, né? Até chegarmos nesse momento ao Apocalipse capítulo 21, tá? Então, a jornada Redescobrindo o Apocalipse. E o episódio do momento é o capítulo 21. Esse é o episódio A Nova Jerusalém. Esse é o episódio A Nova Jerusalém. Então, muita gente acha que o livro do Apocalipse é o livro que é o que? É o fim do mundo. E que do nada vai explodir tudo, né? E enfim, ou que o pessoal acha que Jesus vai voltar do nada, vai levar o pessoal para o céu e depois Deus vai destruir tudo, tá? Não é isso que está dizendo na Bíblia. A palavra Apocalipse significa revelação, é uma revelação, tá? Acerca dos acontecimentos futuros, né? Boa parte do livro do Apocalipse já aconteceu, tá? Nós estamos nesse momento em meados do Apocalipse capítulo 13, tá? A linhagem que nós adotamos aqui é a linhagem historicista, e, enfim, mas é o livro da revelação, tá? E essa revelação vai até o final dos tempos, desde a ressurreição do Messias até o final dos tempos, tá? Então, o Apocalipse não é um livro de destruição, tá? O Apocalipse é um livro de revelação, tá? É um livro de esperança, é um livro de fé, é um livro de promessa, de revelação do Criador, é um livro de vida eterna, é um livro de ressurreição. Então, nesse momento, Apocalipse capítulo 21 e 22, a gente trata de... o tema é bem mais suave, porque o mal já foi destruído nessa altura do campeonato. Então, aqui está falando de vida eterna, de salvação. Okay? Então, isso é o livro do Apocalipse, é um livro de esperança, de salvação, de destruição do mal, né? E os ocultistas e satanistas, eles detestam o livro do Apocalipse. Por quê? Porque a história já está contada. O Eterno, o Criador, o Pai, já determinou como tudo vai funcionar e como tudo vai acabar. Okay? E no final da história, eles, né, Satanás, os ocultistas, satanistas, eles são derrotados. Eles vão para o lago de fogo, tá, para o castigo e destruição. Então, Apocalipse é um livro de revelação, né? E tudo termina de uma coisa extremamente positiva para o povo de Deus, né? Salvação, vida eterna, esperança. Isso é a mensagem final do livro do Apocalipse. É a mensagem de fé. E por aí vai. Então, nesse Apocalipse capítulo 21 e 22, né? Apocalipse 21, a gente vai tratar da Nova Jerusalém. A gente vai tratar de vida eterna, de salvação. Então, começando aqui, Apocalipse capítulo 21, verso 1, diz assim: Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Atenção. Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Veja bem, o que o apóstolo viu aqui nessa visão? Um novo céu e uma nova terra. Veja bem, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, a morada eterna,
onde os eleitos, onde o povo de Deus vai passar a eternidade. Qual é a morada eterna dos eleitos? A morada eterna não é no céu. Tá? A morada eterna é na nova terra. Okay? É na nova terra. Então, os santos, os eleitos, o povo de Deus, os salvos, vão passar a eternidade na nova terra. Tá? Não é no céu, é na nova terra. Essa é a morada eterna. Tá? Então haverá um novo céu e uma nova terra. Tá? E vale aqui um adendo, vamos parar com essa palhaçada aí do globo de Satanás, que a Terra é um pontinho azul no meio do nada girando, e só a Terra tem água girando, fruto do acaso, de uma bolinha que explodiu há trilhões de anos. Vamos parar com essa palhaçada. E a Terra é um grãozinho de areia no universo, né? E o homem é produto do acaso. Isso é palhaçada. Tá? Isso é uma palhaçada do Satanás. Tá? A Terra, que não deveria se chamar Terra, porque Terra é uma entidade pagã, né? Mas esse reino que nós vivemos, que é plano, circular, estacionário, é central, é um lugar importantíssimo dentro da criação, do universo. E o ser humano é importantíssimo, é protagonista dentro daquilo que o Criador fez. Tá? Então haverá um novo céu, uma nova terra. Ok? Então, vamos em Isaías, capítulo 66, para a gente poder trabalhar, porque isso é uma coisa que já foi profetizado, né? Essa coisa do novo céu e da nova terra. Então, o Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23, que diz assim, ó: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz Yahweh, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Tá? E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante a mim, diz Yahweh. Mas enfim, o que interessa mais pra gente é o início do verso 22, diz assim, ó: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer. Então aqui o Eterno, já no profeta Isaías, já estava prometendo fazer um novo céu e a nova terra. Ainda em Isaías 65, versos 17 e 25, diz assim, ó: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Porque eis que eu crio novos céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Verso 17. Então as coisas passadas, tudo de ruim, todos os traumas, todas as tristezas, as lágrimas, tudo de ruim que aconteceu na tua vida, do eleito, isso vai ser completamente esquecido. Tá? Na vida eterna isso vai ser completamente esquecido. E o verso 25 diz assim, ó: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahweh. Né? Então será um reino, né, de paz, né? Até os próprios animais. Vale um adendo aqui, que e pó será a comida da serpente. Quer dizer, a serpente, ela come pó desde que ela foi rebaixada lá no Jardim do Éden. Gênesis, né, livro do Gênesis, que a serpente era, de todos os animais, era o mais astuto. E aquela história toda que você sabe, de Adão e Eva, do pecado, da desobediência, a serpente foi condenada a comer pó todos os dias da vida. Então, pelo jeito, vai continuar comendo pó para sempre a serpente. Ok? Mas é o Criador que determinou, ponto final. Vale um adendo. Mas aqui no verso 17, ele confirma: porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Um novo céu e a nova terra. Então essa profecia vai se cumprir lá no Apocalipse capítulo 21. Note-se que esse Isaías 65, ele é melindroso, tá? Ele fala de vários eventos. E muita gente lê isso daqui e acha que os eventos são concomitantes, tipo assim, na mesma época. E não é isso. Tá? Não é isso. Eu já vi gente, teólogo evangélico, dizer que o novo céu e a nova terra é no milênio.
quando Israel for restaurado. Não é, os 1000 anos já se passaram. Okay? O novo céu e a nova terra é depois do julgamento, do juízo final. Aí é a eternidade. Tá? Os 1000 anos, Israel vai ser restaurado? Beleza, Israel vai ser restaurado. Mas não é o novo céu e a nova terra. Okay? Por que eles confundem isso? Porque é um verso perto do outro que fala de temas distintos. Os 1000 anos, restauração de Israel, inclusive está até aqui, ó, verso 22. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, que os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Tá? Ele está falando aqui do milênio, então haverá a restauração da longevidade das pessoas. Os dias deles serão como os dias da árvore, muitos dias, mas tem fim. Certo? Então o pessoal que viver no milênio vão ter uma vida bem longa, né? Comparada à nossa vida atual, que é 80, 90 anos, né? Mas, como o dia da árvore, mas o dia da árvore é longo, mas tem fim, ok? Isso nos 1000 anos. O novo céu e nova terra é outra coisa, então confunde os versos aqui, até porque, se a gente for levar dessa forma, no início do capítulo 65, ele fala de maldição também. Aqui, ó, pelo que assim diz o Senhor Yahweh, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Então, ou seja, verso 15, deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Yahweh vos matará e os seus servos chamará por outro nome. Aqui ele está dizendo maldição. Na verdade, castigo, ou melhor dizendo, juízo sobre a casa de Israel. Tá? Então, ou seja, o tempo do juízo, né? Então, o tempo da restauração e depois o novo céu e a nova terra. Que tudo fala no mesmo capítulo. Então, você tem que ter um discernimento para não achar que tudo se cumpre no mesmo período histórico. Não é assim. A profecia é complexa. Tá? Então, novo céu e nova terra não é nos 1000 anos. Ok? Novo céu e nova terra depois do juízo final, depois de 1000 anos, na eternidade. Ok? Para a eternidade. Fica bem claro isso, para não confundir aí Isaías 65. Ainda Isaías, capítulo 60, verso 21, que diz assim, ó, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos como implantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Repetindo, e todos os do meu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Então a gente vai ver aqui uma série de passagens aqui que diz que os justos, os eleitos, herdarão a terra. Herdarão a terra. Por quê? Porque a terra é a morada eterna. Mais especificamente a nova terra. Então, não vão viver para sempre no céu. Não é isso. A morada eterna é a nova terra. Porque os justos herdarão a terra. Para sempre herdarão a terra. É o que está dizendo aqui Isaías 60, verso 20. Vamos ver aqui. Um Salmo 102, verso 25. Deixa eu ver aqui. O Salmo 102, verso 25 até 27. Que diz assim, ó, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestido, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca têm fim. Tá? O que ele está dizendo aqui? Ó? Que o Eterno, né, fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão. Por quê? Porque eles serão desfeitos e haverá um novo céu e uma nova terra. A gente vai ver daqui a pouco 2 Pedro. Né? Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestido, envelhecerão. Tá? Então, o céu atual e a terra atual vão ser renovados. Haverá, na verdade, um novo céu e uma nova terra. Okay? Se passar que aqui
Ele não está dizendo, por que não cita na Bíblia Marte, Júpiter, o planeta do Star Trek, o planeta de não sei das quantas, Urano? Gente, tudo isso é uma fantasia da NASA. É uma fantasia da NASA. Existe a Terra, tá? Os exércitos do céu que estão acima, tá? Inclusive o Sol e a Lua são os dois luminares do mesmo tamanho. Os planetas são estrelas errantes, tá? Todo o exército do céu é que se movimenta, a Terra está estacionária, depois tem o mar primordial e por aí vai até o trono do Altíssimo. Então é céu e terra, meu amigo. O que tem, que vai posar em Marte. Isso tudo é uma estratégia do Satanás para enganar os incautos, tá? A não terem fé no Criador, a não terem fé na Bíblia e perder a salvação, ok? Então é isso. Não fala Marte, que tem mar. Não, Marte é uma estrela errante. Ele não se posa em Marte, ninguém vai para Marte, ninguém foi para a Lua. Isso é tudo um teatro para enganar os tontos, tá? Mas enfim, agora vamos lá. 2 Pedro, verso 3. Importante essa passagem aqui. 2 Pedro, só um momento. 2 Pedro, verso 3. Perdão, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7 e 10 até 14. Diz assim, ó: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Muita atenção, que o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Foi o que eu disse. O novo céu e a nova terra, eles só vão surgir depois do juízo. Então você tem os 1000 anos de restauração de Israel, beleza. Depois você tem segunda ressurreição, o juízo, tá? Os ímpios com Satanás vão ser jogados no lago de fogo, tá? Depois disso, esse céu e essa terra, pelo jeito, vai se desfazer e haverá um novo céu e uma nova terra. Ele está dizendo que se guardam para o fogo. Não sabemos como será o trâmite físico para o novo céu e a nova terra. Se vai ser com fogo ou como vai ser, não sabemos, ok? Mas é o que está dizendo aqui em 2 Pedro. Verso 10 até 14, diz assim, ó, mas o dia de Yahweh virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Okay. Então, veja que ele está falando aqui um dia de Deus, né? Note-se que virá como ladrão, mas isso aí não é o retorno do Messias, né? O retorno do Messias, quando ele vai retornar como ladrão, né? Isso é lá no Armagedon, final do capítulo 19, que é o que é anunciado no Apocalipse 16, verso 15, 14. Eis que vem como ladrão, que é o no Armagedon. Agora aqui já é um outro momento. Então, tome cuidado com a expressão dia de Deus, um dia do Senhor. Tome cuidado, tem que analisar o contexto. Que já é um outro dia, é depois do julgamento. Vai fazer um novo céu, nova terra, como está aqui em 2 Pedro. Então, é necessário ter cuidado com essa expressão. Mateus 24, verso 35, vamos lá. Mateus 24, só um momentinho. Mateus 24, verso 35, ó. O que o Messias está dizendo aqui, ó? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra passarão. Céu e a terra passarão. Por quê? Porque haverá um novo céu e uma nova terra. Ainda em Mateus capítulo 5, verso 18.
Diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, que esse céu e essa terra vão passar. Okay? Confirmando aqui a questão. Vou em Salmo 37. Salmo 37, verso 9, 11, 22 e 27 até 29. Diz assim, verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam em árbua herdarão a terra. Porque os malfeitores serão desarraigados, ou seja, eles vão para o lago de fogo, certo? Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, os justos vão herdar a terra depois do julgamento, depois que os ímpios forem destruídos no lago de fogo. Aí haverá a nova terra, que é a morada eterna. Ok? Verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Verso 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Vamos para o lago de fogo. 27 até 29 diz assim: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque Yahweh ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, justos herdarão a terra, a nova terra, tá? E habitarão nela para sempre, a vida eterna. Então, a vida eterna, a morada eterna é na nova terra, okay? Não é no céu, não. Provérbios, agora eu vou pular para Provérbios 2, verso 21 até o 22. E diz assim, porque os retos habitarão na terra, e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Porque os retos habitarão a terra, e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. É interessante também a gente lembrar aqui algumas passagens do livro do profeta Enoque. O livro do profeta Enoque, que viveu antes do dilúvio, ele já falava dessas questões. Enoque capítulo 6, verso 9, diz assim, os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Okay? E herdarão a terra. Agora eu vou em Enoque, capítulo 18. Vamos ver aqui. Enoque, capítulo 18, o verso é o 15. Que diz assim, então o anjo disse, este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. Então o anjo disse, este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. Ele está dizendo que, na verdade, que será a prisão das sentinelas, foram os que foram da rebelião, do Gênesis capítulo 6, os anjos caídos, tá? Que ensinaram toda a religião mundial que a gente tem hoje. E os pais dos gigantes, antes do dilúvio. Tá? Então a prisão deles, eles estão reservados em prisões até o dia do juízo, que eles vão para o lago de fogo, junto com Satanás. Tá? Então, até a consumação do céu e da terra. Porque depois disso, do juízo final, até a consumação desse céu e dessa terra, para o novo céu e a nova terra. Agora eu vou lá no Enoque. Na verdade, eu preciso achar aqui o Enoque.
capítulo 92. Enoque 92. Aqui se localiza. Enoque 92 verso 17. Diz assim: o antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá. E os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão extrema bondade e retidão. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá. Aqui, um novo céu. Então, basicamente, esse verso 1 do Apocalipse 21 fala do novo céu e da nova terra. Isso é para a eternidade, aqui é a eternidade. E quando ele diz aqui no final do verso, e o mar já não existe, há muita especulação acerca disso. Tá? Porque hoje aproximadamente 3/4 do plano terrestre são a superfície terrestre coberta por água, né? São os oceanos. Agora, não sabemos como era antes do dilúvio. Possivelmente acredita-se que havia menos água antes do dilúvio. Okay? Não sabemos. Agora, o certo é que desde o princípio o Criador ele fez os grandes animais, né? Ele fez os grandes animais estou lendo aqui Gênesis capítulo 1, verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Né? Verso 21. E Deus criou as grandes baleias, né? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Então, desde o início, o Criador fez, na verdade, a terra emergiu da água, né? E ele fez o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo, né? Então, acredita-se que havia os mares, os oceanos, desde o início, né? Não sabemos como era exatamente antes do dilúvio. Agora, quando ele diz aqui que não, o mar já não existe, se você interpretar de forma literal, né? Se você interpretar de forma literal, não vai existir mais mar, né? Somente terra seca, pelo menos na superfície aqui que o homem habitar. Mas aí fica a questão, e os animais? E as criaturas terrestres, né? Os peixes, baleias, etc. O que vai acontecer com eles, né? Será que vão ser extintos ou vão ficar em uma outra parte? Não sabemos, né? Não sabemos como será, né? Então, ou a segunda hipótese é tomando isso como uma interpretação não literal, porque o mar simboliza o quê? Espiritualmente falando, as nações, né? Que são estáveis como o mar, como as águas do oceano, estáveis espiritualmente, por causa da idolatria, né? E é por isso que a besta do Apocalipse surge o quê? A besta surge das águas, porque ela surge das nações. Tá? Já a terra, por conta da sua firmeza, né? Simboliza a casa de Israel, né? Então havia sempre essa divisão de judeus e gentios, né? Israel e as nações. Tá? Então isso pode significar que não haverá mais nações idolátricas, o povo de Deus vai ser um só. Então não haverá mais instabilidade espiritual, idolatria, não, todo mundo vai estar em unidade perfeita e verdadeira adoração com o Criador e com o Messias. Pode significar isso também. Okay? Agora, como será essa coisa, falando em termos geográficos, físicos, né? O que vai acontecer com o mar, os oceanos e as criaturas, né, que nós conhecemos neles hoje, não dá para saber. Okay? Não dá para saber. Então existe muita especulação em torno desse o mar já não existe. Okay? Enfim, continuando aqui, até porque eu li até um comentário católico disso aqui, diz que é porque os antigos consideravam o mar como a morada dos mortos, alguma coisa nesse sentido, né? Que faz algum sentido? Sim, por causa do dilúvio. O dilúvio matou todo mundo, né? Exceto a família de Noé.
Então todos os cadáveres dessas pessoas ficaram em algum lugar, ou seja, as águas levaram os cadáveres todos, né? Então talvez por isso que tem essa consideração por causa do dilúvio, então de considerar o mar morada dos mortos, né? Porque foram extintos pelas águas do dilúvio e que não haverá mais esse tipo de coisa, né? Afinal de contas, a nova terra é para a vida eterna. Então faz algum sentido sim essa especulação.